Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, nessa terça-feira, 17 de dezembro. Hoje lá em Portugal, em Lisboa, o técnico Arthur Jorge foi condecorado com a Ordem do Infante pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, lá no Palácio de Belém. Uma condecoração pelo belo trabalho realizado no futebol brasileiro, que eleva, claro, o nome de Portugal. Um treinador português conquistando a América e o Brasil fica marcado logicamente. E o técnico Arthur Jorge, após a cerimônia, acabou conversando com o jornal português Record, dando algumas declarações que muitos são do nosso interesse. E eu vou trazer essas falas do treinador para vocês já já. Só que antes de mais nada, vale destacar que o Matheus Medeiros trouxe a informação de que o Textor e o Arthur Jorge já tiveram uma primeira conversa. Mas nessa primeira conversa não foi concluído absolutamente nada, ou seja, segue tudo em aberto. Uma próxima conversa vai acontecer nos próximos dias. Vale lembrar que, assim como eu falei na live do almoço e também no vídeo que publiquei mais cedo no Radar Alvinegro primeira edição, o Textor não está muito disposto a conceder uma valorização do salário base, entendendo que com a bonificação prevista em contrato, o Arthur Jorge vai ser valorizado, porque afinal de contas ele conquistou a Libertadores e o Brasileirão e já estava previsto no seu contrato ganhar uma bela grana por conta disso. Então o Arthur Jorge, que vem falando sobre projeto esportivo, provavelmente deve ter ouvido do Textor justamente sobre isso. Qual é a possibilidade de montagem de elenco para a próxima temporada, quem deve sair, quem deve chegar, e a possibilidade da gente ter um time forte para 2025, que dê condições que o treinador consiga chegar e fazer um grande trabalho novamente, quem sabe repetindo o feito de 2024. Faz sentido. Arthur Jorge, que já ganhou a Libertadores e o Brasileirão, ele não quer simplesmente ficar por ficar. Ele tem que seguir tendo a possibilidade de ser campeão, dessa maneira obtendo maior destaque ainda. Dito isso, vale também comentar, antes da gente entrar nas declarações do treinador ao jornal português Record, que a gente tem que ter muito cuidado nesse período com aquela questão do viés de confirmação. E por que eu estou falando isso? É muito natural que quando você está querendo que algo aconteça, quando você acredita em alguma coisa, ou quando você tem o desejo que uma dada situação se confirme, que você fique muito mais suscetível a buscar informações e a ler tudo aquilo, ou prestar atenção naqueles pontos que corroboram a sua visão. Esse é o viés de confirmação. Você passa a buscar aquilo que realmente confirma o seu desejo. Isso vale para tudo na vida. E nesse caso da permanência ou não do Arthur Jorge, também. Mas, Vitor, por que você está falando isso? Por que essa história do Arthur Jorge, continuar ou não, passa também por essa questão do viés de confirmação? Você vai entender. E eu vou trazer as declarações do treinador e eu vou destacar os dois trechos que acabam apontando nessa direção. Vamos às declarações do Arthur Jorge. Abre aspas. No momento em que abracei esse projeto, esse desafio que me foi colocado pelo Botafogo, parti com muita ambição e determinação de poder ter sucesso, mas superou todas as minhas expectativas. Fui para um campeonato extremamente competitivo, que exige muito do trabalho que temos de ter enquanto treinador, do ponto de vista da equipe, de jogos, do número de competições. Mas foi também uma prova de superação, para podermos ter a consistência necessária para poder vencer um Brasileirão, a capacidade e a coragem para podermos sair vencedores da Libertadores, onde todos os jogos foram de um grau de exigência elevado. Acaba por ser um resultado feliz para mim. Chegar hoje e ter esse reconhecimento do país é ainda mais importante. Seguramente que me abre portas e a ambição para poder continuar a lutar por mais. Futuro? O meu futuro é Botafogo. Tenho contrato. O que posso dizer ao dia de hoje é que continuo sendo o treinador do Botafogo. Essa é uma fala muito contundente, certo? Se a gente para aqui, dá a entender que o Arthur Jorge certamente vai continuar. Ele fala que tem contrato, que o futuro dele é Botafogo, e a gente pode, então, chegar a uma conclusão de que pronto, está resolvido. Mas não é bem assim. E aí vale destacar a outra declaração que eu acredito faz muito sentido trazer nesse momento. Se liga só.
O Arthur Jorge falou o seguinte, tá? Deixa eu só procurar aqui direitinho para não deixar fugir a parte que eu mais quero trazer para vocês. Aqui, encontrei. Mais direto não podia. Partilho da opinião daquilo que é alguma desvalorização do Campeonato Brasileiro. Preferiria ficar no Brasil a trocar por algumas equipes europeias. Senti e deu-me imenso gozo poder treinar no Brasileirão, mesmo com a condicionante de haver muitos jogos pelo meio, de viagens muito longas. A minha paixão implica a competitividade. E nunca senti tanto isso quanto no Brasil. Para mim, é um campeonato com valor imensurável e que contraria muitas vezes o nosso pensamento enquanto europeus. Sobre o futuro, o meu futuro é Botafogo, mas tudo pode acontecer. E também não lhe posso dizer se o contato da equipe portuguesa foi da parte do Sporting. Houve contatos de alguns clubes, inclusive do Catar. Você percebe que neste trecho, numa outra declaração, as coisas continuam em aberto. E por isso que eu decidi bater nessa tecla da questão do viés de confirmação. Quem deseja a continuidade do Arthur Jorge, ao ler aquela primeira parte, já se daria por satisfeito. Ah, então ele vai continuar, que maravilha. Mas quando você continua lendo as falas do treinador nessa entrevista, você percebe que não tem nada decidido. Realmente está tudo em aberto. Conforme o próprio Arthur Jorge tinha falado ao jornal português A Bola no dia 15, nesse domingo. Ele já tinha falado algo nesse sentido. Está tudo em aberto. Ele conversa com o Textor nesse primeiro momento. Acredito que o Textor tenha passado para ele essa visão de que a ideia do Botafogo é dar o bônus previsto em contrato e seguir fazendo o trabalho. Você pode até receber uma valorização salarial, mas aí tem que aumentar o contrato e aumentar a multa, porque o Botafogo tem que ter a contrapartida, logicamente. Você não vai aumentar o salário base e não aumentar o tempo de contrato ou a multa. Ou melhor, e a multa, não ou. Tem que ter a contrapartida. Agora, mais uma vez, o Arthur Jorge falou sobre a parte esportiva. Mais uma vez, ele já tinha falado sobre a importância do projeto esportivo para a continuidade no Brasil. E ao Record, novamente, ele falou sobre projeto esportivo. E eu trago aqui a declaração. É uma questão sempre muito pertinente poder sair e queimar o que ele conquistou no Botafogo, tendo em conta a leitura que precisamos fazer relativamente à nossa zona de conforto e ao sucesso de uma temporada. Nesse momento, não será esse o critério para decidir o meu futuro, uma vez que tenho procurado criar condições para avaliar o projeto em mãos na próxima temporada. Para mim, muito pesa o projeto esportivo, de continuidade ou de encontrar um projeto que me traga objetivos diferentes ou momentos de superação que me possam desafiar. Estar aqui hoje, sendo reconhecido por um país inteiro, é um momento ímpar. Mas essa será sempre uma questão a avaliar nos próximos dias. A temporada de 2025 começa rapidamente. Sobre as questões relacionadas com eventuais propostas, tivemos sim uma abordagem de Portugal para perceber qual era o ponto da situação. O meu empresário tem sido o principal responsável por fazer uma triagem de forma a perceber quais as situações mais viáveis, para equilibrar o nosso desejo, a nossa vontade e o poder desfrutar. E o Arthur Jorge, nessa entrevista, nessa breve entrevista, ele acaba falando também de que para voltar a Portugal precisaria ser de fato algo referente a Porto, Benfica ou Sporting. Esse seria de fato o motivo que o faria considerar um retorno ao seu país. Ou seja, outra equipe que não vai brigar, não vai ter grandes aspirações, sinceramente não tem razão de existir esse interesse, vou voltar a Portugal só por isso. Eu espero que o projeto esportivo do Botafogo realmente seja muito atrativo. Eu desejo a continuidade do Arthur Jorge, mas é claro que eu preciso aqui ser imparcial.
Eu deixo bem claro que eu gostaria da continuidade do treinador, mas jamais vou trazer aqui para vocês apenas um ponto de vista que corrobora aquilo que eu quero que aconteça. Trouxe as duas declarações do treinador para deixar bem claro. Segue tudo em aberto. E nos próximos dias a gente deve ter um ponto final nessa história, com a continuidade ou então com a saída. Fato é, a decisão derradeira tem que acontecer o quanto antes, para a gente poder programar 2025, que começa já em fevereiro, com duas grandes decisões. E cá entre nós, tanto eu quanto vocês queremos ser campeões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. E para isso, o planejamento tem que andar. Certo? Logo mais estou de volta, eu e Ricardo Zambuja, trazendo aqui para vocês mais informações do Botafogo. Então deixa o seu like, inscreva-se e volte 10h05 da noite para aquela resenha aqui no canal. Um grande abraço, beijo no coração, fui!